em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Amém? Amém. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, aonde? Deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé de quem? Deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o quê? A sua voz, o que está escrito? Conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. A tua palavra é linda, maravilhosa, que nos sustenta, que nos anima, que nos reveste, que nos corrige. Somente a tua palavra, Senhor. Nunca foi homem nenhum, mas sempre foi a tua palavra. Os milagres, tudo que o Senhor faz é através da tua palavra. E toda a honra, toda a glória seja dado à tua palavra. A ti, Senhor, todo louvor e adoração. E nessa noite, ó Pai, toque nosso coração, fala conosco, que possamos aprender o que o Senhor quer que possamos aprender aquilo que o Senhor quer que nos aprenda. Nesse momento nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aprender o que Deus quer que a gente aprenda. Tem coisas que eu quero aprender uma coisa, mas Deus às vezes quer falar aquilo no nosso coração. Amém, irmãos? Jesus tinha apaziguado a tempestade, porque ele tinha passado desse lado para o outro lado, no mar da Galileia, né? E aí deu a tempestade, ele é calmo, ele vai lá do outro lado, ele encontra com o endemoniado gadareno, ele liberta aquele endemoniado, e aí ele resolve novamente passar com o barco, aonde? Para o lado de onde ele começou a viagem. Ele começou, foi para lá, resolveu, voltou, e ele está voltando. Não deu tempestade, foi uma viagem tranquila, sossegada. E Jesus passa outra banda. E só que chegou na cidade dele, ali em Cafarnaum, diz que já trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Um paralítico deitado numa cama. E o interessante é que o versículo 2 vê bem assim: e Jesus, vendo a fé deles, não era a fé só do paralítico, era de quem carregava os paralíticos. Aquele homem estava lá numa cama, numa maca, numa rede, e trouxeram, alguém trouxe. Todos tinham fé, e diz aqui, e vendo a fé deles. Irmãos, aqui tem uma lição: se você chegar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus, vir na igreja, e você vir sem fé, melhor não vir. As pessoas penam, as pessoas se lascam, as pessoas não dão certo a vida delas, porque faltam acreditar em Deus, ter fé em Deus. Você tem que chegar em Deus acreditando que Deus é poderoso para fazer o que você precisa. Porque não tem como eu chegar em Deus e achar: será que Deus vai conseguir? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus tem tanto poder assim mesmo? Você perde tempo. A primeira coisa, você tem que saber quem é Deus na sua vida. E eles aqui, ficou claro que ele sabia quem era Jesus.
Porque eles não iam pegar um paralítico e levar para alguém que não resolvesse. Eles foram levando lá, chegaram lá, o homem deitado numa cama e Jesus vendo a fé deles. Porque eles chegaram a Jesus de uma forma que Jesus viu a fé nele. Porque o nosso rosto expressa, irmão, expressa o que a gente está sentindo, sabia? Você pode falar, estou contente, mas a pessoa, você não está contente não, você está triste. Principalmente a mãe sabe. Como diz a minha mãe, o coração de mãe não engana. Não adianta você falar que o coração da mãe não engana. Se o coração da mãe não engana, imagine de Deus. Não adianta querer, irmão, chegar com Deus falando, estou em fé, eu tenho fé, eu sirvo a Deus, eu sei. Mas Deus, Ele sabe. E diz que Jesus olhou para eles e vendo a fé deles, e Jesus disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Jesus já tinha curado? Não. Jesus tinha feito alguma coisa? Nada. Apenas a primeira palavra Jesus disse para o paralítico, chamou de quê? De filho. Você não chama assim de filho por qualquer pessoa. É para quem você tem intimidade. Talvez esse paralítico, quantos anos estava ali naquela situação? Às vezes, a Bíblia não fala, mas quantas vezes, acho que ele clamou a Deus, pediu a Deus, que Jesus chegou íntimo dele e falou: filho, tende bom ânimo. Quando veio essa palavra, irmão, tende bom ânimo, é porque algo ia acontecer. Por que Jesus não ia falar tende bom ânimo, e a vida dele continuar do mesmo jeito? Se ele falou tende bom ânimo, é porque algo ia acontecer. E a gente tem que ficar esperto, irmão, assim, no mundo espiritual, que quando vem uma palavra e aquela palavra bate dentro de você, você tem que assumir essa palavra. Eu falo assim, não, é minha essa palavra, eu tomo posse dessa palavra, é Deus que está falando comigo. Como que você pensa que Deus vai falar com você? Você acha que Deus vai lá descer do céu, trocar trombeta e falar com você? Vai estender o tapete, chamar você, vem aqui, senta aqui no banco, eu vou falar com... Deus fala de multiformas. Deus já falou comigo através de louvor. Eu ouvi aquele louvor e falei assim, meu Deus do céu, tanto louvor. Mas, e olha que eu tinha cantado aquele louvor, tinha cantado muitas vezes, sabia? Mas aquele dia, aquele louvor foi diferente. Através de uma pregação, alguém pregou uma palavra, no meio da pregação, não foi inteira a pregação, mas algo dentro da pregação bateu em mim, eu falei assim, é Deus falando comigo, é Deus falando comigo, e eu assumi aquela palavra, aquilo que eu senti que era Deus, não é o que eu queria ouvir, mas eu senti que era Deus, porque vou falar uma coisa, quando Deus fala, você sabe que Deus fala, é diferente. Tem uma ilustração que uma pessoa falava assim, Deus, se o Senhor existe, eu queria que o Senhor manifestasse aqui. Se o Senhor existe mesmo, aí eu vou acreditar. E ele falava, Deus, se o Senhor existe, eu queria que o Senhor me mostrasse aqui mesmo, para mim não ficar nessa, né? Vai que o Senhor não existe, eu preciso ter algum assim, se o Senhor existe e está me ouvindo, eu quero que o Senhor... E ele falava, aí um dia, Sérgio, um passarinho muito raro, que achava que nem mais estava extinto, e ele viu esse passarinho, ele viu aquele passarinho, e falou, nossa, que passarinho, nossa, eu pensei que nem existia mais esse passarinho, aqui nessa região, e aí foi, né, aí ele continuou, né, Deus, o Senhor nada apareceu para mim, nada o Senhor falar para mim, aí outro dia, o mesmo passarinho, aí só que o passarinho chegou perto dele. Ó Deus, até o passarinho vem aqui, mas o Senhor não fala nada. Aí de repente o passarinho sentou no ombro dele. Falei, mas nossa, ele está manso demais. Foi pegar, o passarinho voou. E, Deus, o Senhor existe.
E ele ficou naquela lá e falou: Deus não existe, Deus não existe. Aí de noite ele foi dormir e falou: Deus, eu estou meio desanimado com a vida, o Senhor nunca falou, eu não vou acreditar mais não, já cansei de pedir. Aí ele foi dormir, ele sonhou, Deus falando para ele assim: viu, eu fui lá, eu me apresentei como passarinho e você não me reconheceu, porque não existe mais esse passarinho nesse lugar, já está extinto, e eu fui lá e mostrei para você. Por acaso você vê algum passarinho desse tipo? Não, dessa espécie eu não vejo, não existe. Então, não era para você desconfiar alguma coisa? Porque tem gente que não desconfia que Deus está falando, e a pessoa está dormindo, a pessoa está cochilando, a pessoa está no mundo dela, depois falar: Deus não atende. Eu tenho que clamar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, mas Deus está falando, só que ela não percebe quando Deus está falando com ela. Note-se que quando ele falou assim: filho, tende bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Ele estava doente, ele era um paralítico. Tudo leva a entender que através do pecado dele, porque Jesus não o curou primeiro, porque Jesus podia curar, está curado, e perdoar seus pecados. Jesus o que fez primeiro? Perdoou o pecado. Muitas coisas da nossa vida, irmão, são consequência dos nossos pecados. Consequência dos nossos pecados. Às vezes temos que pedir perdão de nossos pecados, daquilo que a gente até esqueceu, mas a gente tem momento que Deus traz-nos a lembrança, não para nos envergonhar, mas para nós o quê? Pedir perdão. Porque o Evangelho de Cristo, irmão, não é um evangelho de você obedecer apenas. Porque obedecer, eu posso obedecer por medo. Eu quero obedecer a Deus porque eu tenho medo de ir no inferno. Eu quero obedecer a Deus porque eu quero ganhar isso. Agora, o evangelho de arrependimento, ele se arrepende, aí ele obedece, não com medo, mas por amor. Ele se arrepende, aí ele quer fazer aquilo, não é mais por querer obedecer, é algo que ele agora quer fazer. Ele quer fazer, ele quer viver aquilo. O evangelho é isso. E Jesus fala: se perdoados são os teus pecados, e diz versículo 3, põe para nós: e eis que alguns dos escribas diziam entre si, fala assim: está blasfemando, como ele está falando perdoado seus pecados? Eles estavam falando, e aí no versículo 4 fala assim: mas Jesus, conhecendo a sua voz, Jesus escutou a voz deles falando, foi isso? Jesus conhecendo os seus, e disse: por que pensai mal em vossos corações? Imagine aqui se você fala assim: pense em alguma coisa. Aí eu falo: Regiano, você pensou isso, falou isso. Aí outro dia, se você fosse encontrar comigo, o que é a primeira coisa que você ia falar? Não posso pensar nada, que ele vai adivinhar. Acabou a minha privacidade, não é? Imagine, pense um negócio, pense aí, qualquer coisa, pensou? Imagine se eu pegasse e falasse: você pensou isso? Misericórdia, né? Aí você não pode ver aquela pessoa, meu Deus, vai adivinhar o que eu não posso nem pensar. Aí a pessoa: você estava pensando que não podia nem pensar, né? Você estava já achando, eu não posso pensar, já veio com esse pensamento. Jesus olhou para aquele e falou assim: por que vocês estão pensando isso? Olha, está vendo a profundidade de Jesus? A profundidade. Ele falou: por que vocês estão pensando mal em vossos corações? Irmãos, nada a gente esconde de Deus. Quem está entendendo? Nada você esconde de Deus. Quando você faz as coisas erradas, quando você faz as coisas, Deus, Ele sabe. Até os nossos pensamentos. Estava lendo Mateus capítulo 5,
Irmão, o capítulo 5 é tremendo. Ele fala assim: se você cobiçar uma mulher, olhar a mulher com outra intenção, você já adulterou. Mateus capítulo 5, 6 e 7 quebra você, é pancada. Se você não perdoa o seu irmão, aí vai, irmão. O estudo da próxima segunda-feira vai ser sobre isso. Que já estou me estudando para chegar aqui meio preparado, porque preparado inteiro nunca vai ficar. Mas é uma palavra muito forte. E Jesus conhecendo, e aí Jesus faz uma pergunta. Fala, já que vocês estão pensando, eu quero fazer uma pergunta aqui. Por quê? Pois qual é mais fácil dizer? A pergunta: perdoados são os pecados, ou dizer para o paralítico, levanta ou anda? Qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Falar assim, paralítico levanta, o paralítico levantar. Isso é fácil? Perdoados seus pecados. Note que Jesus não falou qual é o mais difícil. Ele não falou assim, qual é o mais difícil? O paralítico levantar ou perdoar? Ele não perguntou. Por que ele falou mais fácil? Porque para Jesus tudo é fácil. Tudo é possível. Para Jesus não tem nada difícil. Ele diz, qual é o mais fácil? Porque para mim tudo é mais fácil. É falar, perdoar seus pecados e levantar. Aí o que eles iam responder? Perdoar pecado não vai poder. Agora fazer um paralítico levantar? Muito menos. Muito menos. Aí Jesus fala assim, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem que tem na terra o quê? Autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E diz a Bíblia no versículo 7, imediatamente o paralítico, que era paralítico, não era enganador, era um paralítico mesmo, ele levantou e foi embora para casa. Jesus o curou e também ele o perdoou. E a multidão vendo isso maravilharam-se e glorificaram a Deus que dera poder, que dera tal poder aos homens. Jesus foi bem claro. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem o quê? A autoridade. Ele tem autoridade, irmão. Jesus tem autoridade para perdoar pecado, para curar, para libertar, para abrir a porta. Às vezes a gente fala assim, essa coisa é tão difícil, isso aqui é impossível, parece que não vai. A gente coloca tanta dificuldade, coloca tanta coisa, é tanto impedimento, e a gente enxerga o negócio como muito grande. Irmão, se Deus quiser, Deus faz. Ele falou, para mim o que é mais fácil aí? Vai, escolhe aí. Perdoar o pecado, mais fácil. Ele não perguntou qual era mais difícil. Todas as coisas Deus pode fazer. Agora às vezes você não faz na minha vida, é porque o que falta é você acreditar, é você crer que pode, que Deus pode fazer na sua vida. O que está faltando é você tomar uma atitude, é você tomar uma atitude de vez e crer que Deus é poderoso. Porque o maior problema que tem, sabe o que é, Rosângela? É das pessoas não acreditar nela mesma. A pessoa não acreditar, ela acredita nos outros, mas nela não. Ontem eu fui fazer um curso lá, fazer uma palestra, e aí o multiplicador, até eu falei para a Cátia e para o Tiago, né? Ele perguntou assim, quem é o maior empreendedor aqui nessa cidade? Aí um falou, é fulano de tal, não vou falar o nome aqui não, nem que se perde, eu não vou falar. É fulano de tal, porque ele tem
vários condomínios, ele tem máquina que faz os condomínios, ele faz estrada, ele abre condomínio. Ninguém sabe, né? Né? Empreendimento, é um negócio assim. Aí ele falou, que legal, ele é o top, é o top, é o top, é o top. E eu também, é o top. E aí, então ele é o número 1, e o número 2? E nós, o número 2 é aquele que tem umas partes de loja de peça, sabe o que é, né? Tem não sei o quê, e também está fazendo condomínio, e é ele. E aí o rapaz falou assim, e o terceiro? Aí nós ficamos olhando, terceiro eu discuti, né? Não tinha. Ele falou assim, o que vocês são? Nós estamos tentando, empreendedor. Não, fecha tudo e vai trabalhar de empregado, que vocês são tudo ruim. Porque o melhor tem que ser você. É você que é o melhor. Não é que o outro tem mais dinheiro. O melhor, enquanto você não acreditar que você é o melhor para fazer aquilo que você faz, fecha, vai trabalhar de empregado. Eu falei, nossa. Porque a gente não acredita na gente, irmão. A gente acredita que o outro faz sucesso, que as coisas do outro dão certo. Ele está falando, você tem estratégia, você organizar, você acreditar que você pode ser que o outro seja até mais capacitado, mas com vontade, não, Daniel fala muito isso, vontade não pode faltar de você. Agora o que a gente vê? Impedimento, dificuldade, e aí a gente já fala, não vai dar certo. Vou quebrar. E espiritualmente, nessa palavra, qual é que é a oração? Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim. Senhor, ai Deus, ó dia, ó azar. Ai Deus, dá descanso. Dá descanso. E aquela oração. Jesus já fez tudo para você aonde? Na cruz do Calvário. Você acreditar que você posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. Eu posso. O que segura você não é o diabo não, irmão. É você não acreditar em você mesmo. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Aí você se acomoda. Eu acomodei. E não deu certo. Isso não é para mim, eu tentei. E o sonho, antes de nascer, ele já morre. Eu gosto, irmão. E ontem eu levei uma grande lição. E eu vim vibrando no carro, não por empreendimento, mas de entender. Eu sou o mais abençoado nessa cidade. E eu sou o servo de Deus, o querido de Deus, o amado de Deus. Se eu não sentir isso, para. Eu tenho que crer quem é Deus na minha vida, que Ele é o Todo-Poderoso, que Deus me ama, que Deus me guarda, que Deus me protege, que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus, que Deus está no controle de tudo e sabe de tudo. Amém? E Jesus olhando o quê? A fé deles. Se Jesus nessa noite olhasse para você, como que ele olharia? Como que Jesus olharia para você nessa noite? Será que Jesus olharia? Nossa, que fé. Ou é aquela assim, nossa, como está desanimada. Não acredito. Nossa. Não acredito. Está murmurando, já está esperando a derrota, já está esperando o fracasso. Não acredito. Mas e se Jesus olhasse para você? Como que você queria que Jesus olhasse para você? E falasse o quê? Nossa, olha, Julien, que fé, que fé. Olha que Julien, fé. Agora imagine olhar para o Baltazar e falar, ei, coitado, coitado. Como que Deus está olhando para você? Olhe para o seu coração agora, irmãos. Será que Deus está achando fé dentro de você? Ou está achando vontade? Você tem vontade, apenas tem vontade. Só vontade não basta, irmão. Você tem que ter fé na palavra de Deus.
que pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra dele não vai passar. E eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É por isso que quando vem a palavra, você pega para mim. É para mim essa palavra. Deus vai abrir a porta, é para mim. Tem que me converter, arrepender. É para mim que eu estou meu rebelde. Entendeu? Você tem que pegar a palavra de Deus e confiar. E acreditar. Entendeu? Então pode parar. Pare na vida. Às vezes você já parou na vida e nem percebeu. Nem percebeu que você já parou. Eu fui lá estou contando para nós orar. Eu fui no cardiologista, né, fazer aqueles exames que minha pressão alterou e tal. E eu cheguei lá, doutor, eu comi uns negocinhos lá e minha pressão alterou. Ele só olhando para mim. Aí ele falou assim, não é que alterou agora, a sua pressão já vem há muito tempo. É só manifestou o que você não cuidou. Está entendendo? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou desanimado. Não é que você está desanimado hoje. É porque você tem andado uma vida espiritual, já faz muito tempo que está capengando aí, meu. Não é hoje que está dando assim. Hoje é só o reflexo daquilo que você vem vivendo. Espiritualmente. O quanto você tem orado, buscado a Deus. O quanto você tem dedicado a Deus. Às vezes é o reflexo. Mas a gente tem que olhar para a gente e falar assim, meu Deus, eu quero mudar isso. Quando ele falou isso para mim, o cardiologista, eu falei assim, doutor, minha mulher está fazendo eu virar uma lebre, só como verdura lá, salada, estou fazendo caminhada. Ele falou, então tá bom, você está reagindo. Eu falei, estou reagindo sim, doutor, estou reagindo. Minha mulher é nova, não posso morrer, estou reagindo. E estou reagindo, meu irmão. Está duro, né, Li? Misericórdia. Nós almoçamos 10h30, 1h da tarde, nós queríamos alguma coisa. Ela falou, não tem nada para comer, já nem 2 horas não comeu. Entendeu? É duro, mas tem que fazer. Tem que fazer. E agora, espiritualmente, como que a gente está levando? Deus sabe mesmo, que você não faz nada, que eu não faço nada. Nem crer nele, às vezes a gente não crê, irmão. A gente crê mais no desânimo, no medo. Deixa entrar o medo, deixa entrar qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Então está na hora da gente tomar uma atitude e falar, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Quem está entendendo? Eu não quero mais isso. Eu quero que a porta abra. Eu quero ser curado. Eu quero ser transformado. Eu quero alcançar aquilo que eu sempre desejei no meu coração. Porque às vezes a gente deseja algumas coisas, a gente até tem medo de falar, porque a turma vai falar, você está querendo demais. Você está querendo demais também, né? Porque a gente tem medo de contar o que a gente quer, né? Imagine. Não. Mas o Senhor, Ele sabe os nossos pensamentos e o nosso coração. Então nessa noite eu convido a você a fazer uma reflexão. O que você tem feito com a sua vida? Deus não te condena. Ele quer que você mude de atitude. Porque o que está acontecendo? Você está numa cama, irmão. Numa cama que está segurando a sua vida. Está segurando a sua vida profissional, está segurando... Você está numa situação que está segurando o seu casamento, está segurando a sua família. Tem algo que está segurando você. Só que a palavra nessa noite o que é? Filho, tende bom ânimo. Se ele falou que tende bom ânimo, é porque vai acontecer aquilo que eu tanto preciso, em nome de Jesus. Amém, Regina, é isso mesmo. Regina já levantou a mão, amém, já. É isso mesmo, tem que tomar posse, irmão. Em nome de Jesus. Amém?